Olá, 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 eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos. Obrigado a você que chega toda semana aqui com a gente. A Dília está participando, não sei se vocês estão ouvindo, mas ela está latindo aqui. Ela gosta muito de literatura. Você de casa já sabe que ela participa também. E aí, Jéssica Balbino, tudo bem com você? Olá, tudo bem com você, Tadeu Tudo bem, Rodrigues? você não quis aparecer no vídeo hoje aqui na nossa. Hoje eu tô misteriosa, é que eu tô entre homens muito bonitos, assim, um dos dois homens mais bonitos do Brasil, e aí eu Ah, tô sei. tímida, aí eu tô aqui quietinha, tipo, não apareci. Desculpa qualquer coisa. Mas a gente fica satisfeito com a sua voz sexy. Ah, que bom, tá Tá com a muito voz meio rouca. grossa hoje também, então. É, tá rouca, tá sexy. Falou Tá, muito esse eu fim de vim semana. sexy delícia, é. Sexy delícia. Hoje é Sexy delícia. lembrar Ah. de falar pra turma, então, quem tá ouvindo a gente pelo Spotify, pra seguir a gente, pra dar 5 estrelinhas. Sigam a Por gente, favor, não deem custa cinco nada. estrelas, joga esse podcast pra cima, gente. Olha, Isso. 6 anos fazendo podcast de 6 anos. literatura, toda semana, sem falhar, sobreviver uma pandemia gravando podcast. Então, vamos ajudar, ajuda nós, obrigada. É isso aí, não custa nada, né? Não E custa nada, nosso gente. convidado teve aqui no comecinho do podcast. A gente estava falando em off aqui, foi um dos primeiros convidados. Quando a gente parou de fazer solos, né? Eu e você, a gente convidou ele. Então faça as honras da casa, apresente o nosso convidado. Eu faço. Ele é um escritor, autor da célebre coleção Eu Me Chamo Antônio. Quem que nunca viu os guardanapos poéticos do Eu Me Chamo Antônio por aí pelas redes? Ele já veio aqui no Rabisco há alguns anos e agora ele está com um novo projeto editorial que vai aí encantar geral aí com as criações dele. É, Ele está lançando uma campanha de financiamento coletivo pelo Catarse, que é uma edição definitiva do Eu Me Chamo Antônio, esse projeto que começou, sei lá, depois ele lembra a gente aí, lá para 2015 ou algo para trás. Sai em parceria com a Marisco Edições, e aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso e muito mais com vocês, senhoras e senhores. O Pedro Gabriel, nosso autor. Salva de palmas para o Salva de Pedro palmas. Gabriel, gente. Aê! Bem-vindo, E Pedro! aí, Satisfação Jéssica? enorme. E aí, Tadeu? Bom voltar, né? Segunda vez, segunda participação aqui no Rabisco. Pois é, já é de casa. Como vocês falaram, foi lá no comecinho, né? Nos tempos pré-pandêmicos. Foi. Então, de lá para cá, obviamente, muita coisa mudou, né? E eu acho que a gente aprendeu muita coisa também, né? Com esse momento, né? Esse período de 2, 3 anos que, em tese, não acabou ainda, né? Mas Pois com certeza é. foram tempos difíceis, mas de alguma forma foram, não vou dizer férteis para mim, né? Porque eu não criei muita coisa é, nesse período exatamente, mas foram importantes. Foi importante esse tempo assim de isolamento, de clausura, ainda que obrigatória, né? Acabou mexendo com várias coisas, ainda mais com a gente aqui nesse Rabisco, nesse podcast, a gente fala sobre livros, né? E livro, basicamente, é a sensibilidade de uma pessoa impressa nas páginas, né? Então, é, não dá para passar por esse momento sem que tenha um reflexo disso, seja ele impresso, seja ele, no caso de vocês, no podcast, levando a voz dos autores para o Brasil todo, para o mundo todo, né? Dá para ouvir em qualquer lugar do mundo, basta entender um pouco o português. Enfim, feliz demais de poder voltar aqui, e conversar com vocês, né? Cara, muito bom. Quando A você fala gente isso, me tá vem um feliz. filme na cabeça, assim, porque 6 anos em tempos tecnológicos é muito tempo, né? Muita coisa acontece. A gente passou por essa pandemia e você falando, acho que você veio em 2018, se eu não me engano. Você falando, eu lembro que quando começou a pandemia, eu e a Jéssica, a gente teve, com muita ingenuidade, a gente falou, vamos fazer um especial pandemia, assim, né? Falar sobre esse momento, talvez aí uns 3, 4 episódios. Você lembra, Jé? E a gente foi Lembro, a gente tá, fazendo. tá até hoje, né? Nesse Fazendo, foi especial. fazendo e não acabava. Aí um dia a Jéssica falou assim: não, vamos parar com esse especial, porque a gente já tá quase um ano fazendo esse especial.
E aí, claro que Era um rolê meio, tipo, especial quarentena. isso. Hum. Aí a capa era até a Clarice com uma máscara e tal. E aí, assim, chegou uma hora que não dava mais. Eu falei, não tem mais jeito, gente. Travou, né? Faz anos, né, que a gente tá na pandemia. Vamos falar de outra coisa, porque, né? Sim. Sim. Mas, Pedro, aproveitando essa pergunta, né? Essa pergunta, não, essa colocação aí do Tadeu e tal, eu fiquei aqui lembrando, e vira e mexe, aparece pra mim, lembrança no Facebook, Hum. de eu compartilhando coisas da sua página. E eu acho que já faz muito tempo. E nesse tempo, a internet mudou muito, né? A gente mudou muito enquanto pessoa e tal. É todo um mundo novo, né? É tudo muito diferente. Conta pra quem tá chegando agora e não conhece a sua obra, né? A gente tem aí uma geração Z que talvez não conheça, né? Tanto do seu livro, do seu trabalho, dos seus guardanapos. Então conta um pouco, né? De como foi esse processo, de como tá sendo esse projeto novo, essa edição definitiva. Dá um panorama aí pra galera que tá chegando agora. Total, não. Excelente pergunta para começar essa conversa. O que você falou, eu comecei assim, eu comecei no mundo literário, digamos assim, meu primeiro livro saiu em 2013, né? Mas eu comecei no balcão do Café Lamas, né? Que é um bar, um dos mais antigos do Brasil, lá no Rio de Janeiro, onde meus guardanapos nasceram, né? Foi em 2010, 2011, né? Então são mais de 10 anos produzindo esse conteúdo autoral. é, que mistura um pouco a linguagem caligráfica, a linguagem, o texto e a imagem, né? Então é a caligrafia com a ilustração numa plataforma frágil e perecível, que é o guardanapo de papel, né? Então todo o meu trabalho, toda a minha sensibilidade, às vezes ela migra um pouquinho para o trocadilho, para o humor de bar, e outras vai para uma camada mais, eu diria até filosófica, né, de alguma forma, poética. Então, quando você tem um universo de 3.000 guardanapos, você tem também um universo digamos, de gêneros e de expressões diferentes, né? Então, eles refletem bem alguns momentos meus, às vezes migrando para o humor, outras para uma coisa mais profunda, mais íntima, né? Para quem não conhece meu trabalho, assim, eu assino como Eu Me Chamo Antônio, né? Eu Me Chamo Antônio é a minha assinatura criativa, eu chamo. Meu nome completo é Pedro Antônio Gabriel, e o quarto nome é de origem suíça do meu pai, né? Anhorn, que é Anhorn. É até engraçado quando eu vou, sei lá, renovar meu RG no Detran, eu falo Pedro Antônio Gabriel Anhorn, porque eu não sei pronunciar esse último nome, e mesmo que se eu pronunciasse, eu acho que ninguém ia conseguir entender direito, né? Mas assim, eu comecei muito por acaso. Eu costumo dizer que eu vou contar um pouco a história de forma resumida, assim, só para contextualizar os ouvintes aí que nunca ouviram falar do meu trabalho. Basicamente, o meu trabalho nasce do esquecimento, né? Eu tinha um hábito de andar com um caderno de bolso, né? Os famosos caderninho de bolso, né? É, para lá e para cá nas minhas caminhadas de manhã. Eu ia para o trabalho de ônibus com isso. A gente está falando aqui de 2012, 2013. Não tinha um celular no meu celular não era um celular que tinha internet, por exemplo, não era um celular que tinha WhatsApp. A gente fala, isso é interessante, né? Porque sabe, a gente está falando de 12, 13 anos atrás, mas a tecnologia, o que ela evoluiu, né, em 12 anos é uma coisa absurda, né? Mas, obviamente, tinha essas possibilidades de comunicação, de conexão com o aparelho celular, mas eu não usava para isso. Eu usava muito papel, caneta e meu celular era realmente para ligar ou para receber ligações. E aí, um belo dia, voltando do trabalho, eu esqueci meu caderno de anotações em casa. E aí eu ficava. Bom, eu acho que todo mundo que escreve tem um mundo de palavras que habitam, de imagens que habitam nossa cabeça. E quando a gente escreve, ou quando a gente desenha, é uma forma de fazer um download analógico dessas ideias, uma forma de atenuar um pouco os pensamentos. E eu fiquei, sei lá, 2, 3 horas no ônibus esperando chegar no ponto onde eu ia descer para casa. E nesse caminho entre a descida do ponto de ônibus e a minha casa no Rio de Janeiro, né, ficando para quem está no Rio de Janeiro ouvindo a gente, eu morava na Praça São Salvador naquela época, e entre meu ponto de ônibus e a minha casa tem um Café Lamas, que é um café de 1887, se não me engano, 82, agora eu não vou, mas é um dos mais antigos. Machado de Assis já frequentou lá, Dom Pedro II parece que já frequentou lá. Enfim, é um bar bem, bem tradicional.
mas obviamente eu não fui lá por causa disso, eu fui lá porque era o ponto é, estratégico para poder parar e anotar as ideias. Eu fiquei procurando até um pedaço de papel, não tinha. A única plataforma que eu encontrei para escrever era uma pilha de guardanapos em branco que ficava ali no balcão de vidro, assim, bem tradicional, com aquela chapa de alumínio, né? E aí eu joguei várias ideias fora, fora, quer dizer, fora, no papel ali, só que naquele momento era realmente como se fosse um rascunho dessas ideias. Eu usava o guardanapo como todo mundo usa, como uma plataforma descartável, né? Seja para fazer uma letra de música, seja para fazer um esboço de uma canção, seja para fazer um esboço de um quadro. Todo mundo usa quem usa guardanapo, ou seja, para dar um telefone para alguém, um lembrete, ninguém usa como papel final, né? Como obra final, né? É sempre uma plataforma de transição. Então, naquele momento, para mim, o guardanapo ainda era esse pedaço de papel frágil e descartável. E eu joguei essas anotações iniciais, eu coloquei dentro de um livro ali e voltei para casa, mas sem olhar para elas com carinho, com um olhar sensível, com uma possibilidade de haver alguma coisa ali naquele momento, né? Mas aí, com o tempo, eu fui gostando de me manifestar naquele pedaço de papel e acumulando frases, acumulando versos, acumulando rascunhos, acumulando muitas ideias ali. E eu vi, opa, isso aí na minha gaveta, na minha cabeça já é confuso. Na minha gaveta vai ficar mais perdido ainda. E além de ficar um excesso de papel, eu fiquei com medo que, com o tempo, esses papéis amarelassem ou rasgassem ou se perdessem, né? Então, com aquele meu celular de baixa resolução, eu tirei algumas fotos. Eu até tenho algum registro disso na internet, no Flickr, não sei se já ouviram falar bem, não sei se as pessoas ainda usam, mas eu coloquei essas fotos de guardanapo feito com caneta esferográfica ainda, não era essa caneta nanquim que eu uso hoje em dia. E, e eu fotografei essas ideias e eu joguei na internet. E na época tinha o Facebook, eu tinha uma conta no Facebook, mas eu não tinha um domínio de rede social assim, não sabia muito bem interagir e tudo com usar direito. E eu abri uma conta no Tumblr, mais por facilidade do que por pesquisa do que era melhor. Era muito mais uma vontade de registrar aquelas ideias, né? E aí é um fenômeno que só a internet consegue talvez proporcionar de uma forma tão rápida que em poucas semanas, poucos dias, muitas pessoas começaram a compartilhar que eu acho que no Tumblr fala reblogar ou repostar, não sei exatamente a terminologia, mas começou a virar uma bola de neve, né? Então muita gente começou a me seguir. E naquele tempo, naquele tempo é ótimo, quando a gente fala de 12 anos, parece que a gente está falando de 1715, né? Mas para a internet talvez seja isso, É né? pior 12 que anos muito podem tempo. ser 120 anos, né? É, em questão de evolução de tecnologia, de rapidez, de agilidade, enfim. Eu vi que muita gente está me acompanhando e essa é a beleza da internet, né? De proporcionar essas coisas, só que não tinha tanta concorrência nesse sentido que nem hoje, né? Não tinha muito. Não tinha uma galera fazendo. Não existia essa terminologia de influencer, não existia tanta gente que publicava literatura naquele formato, poesia naquele formato mais reduzido. Não tinha muito isso. Então, o alcance orgânico era um absurdo naquele momento, né? Eu acho que o Facebook também ainda estava aprendendo não sei, lucrar com isso também, de alguma forma. Então, com a expressão aquela tudo era mato, não é exagerada mesmo Não, é naquele verdade. tempo que surgiu a página, o primeiro guardanapo publicado como eu me chamo Antônio, né? Eu acho que deu para contextualizar, não sei se eu falei Não, demais, deu mas demais. é um pouco isso. E é louco isso, porque como tem muita imagem, eu lembro também que eu conheci você, né? Na época também, o Zac também, um amigo que escreve, Zac Magese, também ele teve Sim, a ideia de postar com máquina de escrever e também, logo, exato. rapidinho, ele teve um boom de seguidores. Eu queria perguntar para você, Pedro, como que é essas conexões que você estabeleceu com os leitores ao longo desses anos? Se os Sim. leitores continuaram, chegaram novos, como que foi essa caminhada dessa relação que você tinha com eles? Bacana, assim, olha, do Tumblr eu já tinha bastante seguidores, eu decidi migrar para o Facebook um pouco depois, porque lá era mais fácil administrar no sentido de responder comentário, de saber de onde vinham as pessoas. Isso nesse momento eu não tinha nem pretensão de ter um livro, era mais uma vontade, e eu acho que isso é uma coisa bacana do autor do século XXI, digamos assim, de poder interagir ao vivo com o público, com o leitor, com o potencial leitor e até com o hater, dá para dialogar, né, de alguma forma. Então,
Isso é um lado que eu sempre cultivei, sempre de forma muito espontânea, assim. Eu acho que é o mínimo, né? Quando a pessoa demonstra um pequeno interesse ou fala, pô, Pedro, ou naquele tempo ainda ninguém estava conhecia meu nome completo, falava, ô, Antônio, aquele guardanapo, aquela palavra salvou um momento do meu dia, ou eu comprei um livro, eu imprimi um guardanapo seu para dar para uma pessoa que eu gosto, enfim, tinha essa conexão sensível entre o que o que eu estava fazendo, o mundo naquele momento e os leitores, as leitoras, né? Então, eu sempre tive uma relação muito, muito bonita, assim, muito afetiva com as pessoas que me acompanham, tanto que desde 2011, 2012 sou eu que tomo conta sozinho do meu das respostas e eu não tenho agora chatbox, essas coisas, não tem nada disso, tanto que às vezes quando eu mando uma mensagem para alguém, eu mando depois um áudio falando, ó, não é um robô. Às vezes eu copio e colo uma resposta porque é a mesma pergunta, mas sou eu Uhum. que estou ali alimentando o diálogo com as pessoas que me acompanham, né? É, mas o que eu sinto, assim, pelo menos de 5 anos para cá, é que muita gente, inclusive, pulando um pouco ali do tempo, muita gente acha que eu parei de publicar, ou que eu não estou mais escrevendo nada relacionado na página Eu Me Chamo Antônio, mas é que esse conteúdo, meu conteúdo sempre foi orgânico. Eu acho que eu devo ter impulsionado uma vez só uma publicação quando eu lancei um livro, mas o resto foi tudo orgânico. Então, todas as pessoas que me seguiram, elas deram um like ali, porque realmente elas foram atrás e se interessaram em algum momento. E é engraçado que às vezes agora eu estou publicando com mais frequência e algumas pessoas comentam: pô, Pedro, eu achei que você tinha parado de escrever, tem mais de 2 anos que eu não vejo nada, achei que tua página tinha acabado, sabe? É triste por um lado, né? Porque, pô, quanto conteúdo eu poderia ter alcançado ou falado com essa pessoa, mas por outro lado eu fico feliz que, opa, então a galera nesse tempo não me esqueceu e ainda tem um- uma, uma conexão bacana com aquilo que eu faço, né? Então, esse tem sido meu grande desafio, assim, por mais que eu tenha, sei lá, 800 mil pessoas que me acompanham no Facebook, 200 e poucos mil no Instagram, é, eu sei que esse conteúdo hoje ele não chega, acho que menos de 1% dessa galera. Então, a gente pode olhar o copo meio cheio, né, ou meio vazio, né? É um desespero, né? Pô, você tem que trabalhar muito mais para tentar chegar nessa base de audiência que tem interesse. Não são pessoas aleatórias, são pessoas que deram um like em algum momento no seu trabalho e tem também uma oportunidade, opa, então ainda dá para falar com mais gente, ainda dá para mais gente saber que eu estou com um projeto novo, que eu publiquei. Tem gente que nem sabe que eu publiquei aquele terceiro livro em 2016, o Ilustre Poesia, que é a minha última publicação, né? Enfim, meu trabalho, assim, se não, eu tenho certeza absoluta, se não fosse essa minha conexão tela, eu, pessoa, tela e leitor, né? Eu acho que a única coisa que me separa dos leitores antes do livro era a tela, seja ela do computador ou do celular. Se não fosse essa conexão, se não fosse a minha presença digital ali naquele momento, eu acho que uma editora não teria se interessado primeiro naquele momento e depois eu acho que eu não teria conseguido tanta gente me mandando mensagem é, muito, 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 muito bonitas mesmo assim ao longo desse tempo e raramente alguém entra na minha página para desmerecer, assim, obviamente tem pessoas que não gostam, mas aí eu acho que elas não entram e não ficam ali, né? Então eu tenho tido uma relação muito bonita com as pessoas e isso eu acho que com certeza contribuiu para que algumas pessoas me acompanhem há mais de 10 anos. E a Jéssica começou a pergunta sobre mais de 10 anos do meu trabalho, e isso é nítido, porque hoje algumas leitoras que tinham 11 anos, né, na época do meu primeiro livro, hoje estão com 21, 23, algumas estavam entrando na faculdade, hoje já são mães, já estão fazendo mestrado, doutorado, e por mais que elas talvez não acompanhem com o mesmo interesse ou com o mesmo tempo disponível, né, porque a rotina, a vida vai engolindo a gente, sempre quando elas olham alguma coisa, sempre quando eu falo com elas, oi, amanhã eu vou fazer uma live e tal. Ah, que bacana, Pedro. Pô, obrigado, você é sempre tão gentil com a gente. Enfim, tem, tem uma proximidade, mas obviamente é uma proximidade que ela tem um certo distanciamento, porque não dá, eu não consigo é, tá presente para cada um dos seguidores. Infelizmente, eu tenho que ser, às vezes, é, é, falar para uma multidão, né? Então, eu queria poder ser mais. Eu queria ser 800 mil Antônios para poder falar com cada um, ou um dos 800 mil seguidores do Facebook, por exemplo, mas isso é impossível e, pelo menos por enquanto, né? Vamos ver com a inteligência artificial o que acontece. Eu queria só pontuar que eu não sou a novinha que o Pedro falou que tinha 10 anos e hoje tem Não, vinte e não. um.
Infelizmente, não é sobre mim isso aí. Eu fiquei um pouco chocada com essa informação e pensando que tô um pouco velha. Mas tudo bem. É menina ainda. Faz parte da vida, assim, né? É, Pedro, no primeiro livro, né, ele é mais os guardanapos. E no segundo, ele tem um pouco mais de texto. O Sim. que que dá pra gente esperar desse projeto definitivo agora, né? Que encerra aí essa etapa, né, do Eu Me Chamo Antônio. Tá, então, eu acho que exatamente o primeiro ele que saiu, foi publicado em novembro de 2013, foi pela editora Intrínseca. Aliás, hoje assim eu estou mais como autor independente, mas assim eu tenho uma gratidão muito grande pela Intrínseca. Se não fosse a Intrínseca naquele momento investindo num autor totalmente desconhecido, vindo da internet, ou seja, tem uma carga pesada de preconceito literário mesmo, né? Achando que o que vem da internet é uma coisa menor. é, Isso naquele tempo era muito mais evidente. E fizeram, pô, um grande trabalho que aí realmente, para um livro dar certo, tanto é, a publicação dele, o objeto livro, né, o sentimento livro dá certo, tanto o livro comercial dá certo, ele tem que ter investimento de marketing, ele tem que ter uma comunicação forte. Então, o primeiro livro se tornou best-seller no Brasil, ficou um tempão na lista dos mais vendidos da Veja, por causa de um trabalho que eu reconheço que foi fundamental, não foi só porque eu tinha seguidores na internet. Isso claramente não é assim que funciona, né? Então, eu sou muito agradecido por ter três livros publicados pela Intrínseca, porque em 2013, 2014, 2015, meus livros estavam em todas as livrarias do Brasil, assim, e isso não é força de expressão, fizeram um grande trabalho nesse sentido, e isso, obviamente, permitiu que mais gente tivesse Nossa, acesso todo ao lugar que livro, a gente ia, permitiu. via o livro. Todo lugar. Isso é verdade, cara. Minha Impressionante. mãe estava passeando em Ilhabela um dia. Pedro, eu estou aqui numa sorveteria e tem uma pequena prateleira, tem que ter o livro aqui. Então, Cara, impressionante. Isso foi um foi mesmo. trabalho fenomenal que eles fizeram e isso, de alguma forma, às vezes a pessoa não vai comprar, mas ela vai ver, o que que é isso, Me Chama Antônio? Nossa, esse livro está em todo lugar. Então, acaba marcando uma presença também. E isso com certeza ajudou muito a que eu pudesse viajar pelo Brasil, participasse de várias feiras literárias, vários eventos, várias bienais, assim, tanto em Minas, São Paulo, Rio. Foi muito lindo, assim, esse período 2013 até 2016, assim. E eu acho que também o mercado literário estava muito mais aquecido, os livros estavam eu acho que era um momento que você comprava livro por R$ 29,90, né? R$ 19,90. E, É enfim, verdade. meu livro ele saiu a R$ 24,90, então era um preço excelente também. Isso também tem que reconhecer que foi um trabalho feito pela Intrínseca, né? Então, voltando à pergunta da Jéssica, né? Então, meu primeiro livro, ele realmente, acho que são 100 ou 88 guardanapos. Só tem guardanapo lá com alguns fundos ilustrados, né? Era um livro quase experimental porque a gente estava testando, né? E aí eu quero mencionar o nome da editora, foi a Intrínseca, mas quem chamou, quem cuidou do livro foi a Lívia Almeida, né? Então, e ela também estava tentando entender qual era o melhor formato, porque a gente não dava para fazer um livro do tamanho do guardanapo, porque ele ia ficar muito pequeno de alguma forma. O guardanapo é 9 por 13, então ela teve a ideia de aumentar um pouquinho o guardanapo no computador e colocar uns fundos. Enfim, foi um trabalho experimental e eu estava totalmente de paraquedas no mundo editorial. Eu nunca tinha pensado. Obviamente você pensa em ter um livro e tudo mais, mas nunca tinha pensado que eu já fosse entrar com um projeto que de uma grande editora e naquele momento com uma tiragem alta. Então, de um lado é maravilhoso, mas é assustador, né? Então, foi um aprendizado muito grande, né? Esse 2013, 2014. E aí, logo depois, de 2014, lancei o segundo, né? Como a Jéssica falou, que além dos guardanapos, eu fui colocando aos poucos fragmentos de alguns textos que eu vinha fazendo, mas ainda não tinha ainda não, a gente não pode falar, seria uma narrativa híbrida, assim, é como se fosse eu costumo dizer que esses três livros, né, o Eu Me Chamo Antônio 2013, o segundo 2014 e o Ilustre Poesia de 2016, são três passos em direção de uma narrativa maior sobre o personagem Antônio que eu estou construindo. Então são livros que misturam é, eu acho que são reflexos da minha cabeça mesmo, que eu penso imagem, eu penso palavra desenhada, é o que eu gosto de fazer. Quando eu não estou trabalhando no computador, eu estou rabiscando, eu estou
fazendo anotações. Meus livros, as minhas leituras, o livro em si, ele é todo desenhado na margem, sabe? Então eu vivo o livro, eu não sou aquela pessoa que tem dó de escrever no livro dos outros, nem no meu, assim. Eu acho que quando o livro está cheio de rabiscos, é um livro que está cheio de vivências também, né? De alguma Eu forma, assim. amo, sou muito essa Então, pessoa. eu sou fascinado. Tanto que naquele tempo. Depois eu entro para concluir a pergunta da Jéssica sobre o que esse projeto tem de novo, mas naquele tempo eu guardava os guardanapos, eu lembrei agora, dentro de livros, né, de autores que eu saía para passear comigo, né? Então, eu lembro que naquele momento saiu aquele livro, 2012 saiu toda a poesia, né, do Leminski, né, com aquela capa laranja, com bigodão, uma capa linda, né, Lindo. da, acho que Elsa ou Elisa, acho que é da Elisa Van Rainbow, eu acho que é dela. Isso aí. É, uma capa maravilhosa, e eu guardava meus guardanapos ali dentro. E aquele livro, ele entrou na lista dos mais vendidos, eu lembro. Eu falei, pô, que legal, cara, um autor que obviamente já tinha morrido há algum tempo, né? Uma obra póstuma dele, toda a poesia dele. Mas eu falei, pô, que legal, um autor nacional, uma poesia que para mim era diferente naquele momento, que funcionaria muito bem na internet, né? Se Leminski tivesse vivenciado os tempos do Facebook, do Twitter, e saudoso Twitter e do Instagram, ele teria com certeza um dos perfis mais bacanas, eu não tenho dúvida disso. E aí eu tinha o hábito de guardar meus guardanapos, né, dentro desses livros de literatura e fazer anotações em volta. Eu fiz até um texto sobre o Paulo Leminski que vai estar nessa edição nova, edição definitiva Me Chama Antônio. Por isso que eu fiz esse gancho aqui, porque essas leituras que eu fiz durante a criação dos guardanapos, que era eu lembro claramente que era Sentimento do Mundo do Drummond, o Livro das Ignorâncias do Manuel de Barros toda a poesia do Paulo Leminski e o Viagem da Cecília Meirelles. São os 4 livros que eu ficava revezando na minha mochila enquanto eu andava e pensava em ideias novas, assim. Então, esses livros, de alguma forma, eles foram protegendo meus guardanapos, né, porque não deixava que eles amassassem, e me inspirando também, né, porque entre uma criação e outra eu ficava lendo um poema da Cecília, um poema do Drummond, um poema do Paulo, mas sem aquela obrigação, sem aquela. Eram leituras afetivas, assim. E aí, nessa edição definitiva, Eu Me Chamo Antônio, que eu estou chamando assim porque vai ser o último livro, digamos assim, relacionado aos guardanapos. Depois eu quero partir para uma narrativa é, é, mais, digamos assim, fora do limite do guardanapo. Eu quero muito contar a história do personagem Antônio em um romance, ou um conto, ou uma novela, que eu tenho muita coisa anotada que eu acho que eu preciso fechar esse ciclo dos guardanapos para poder recomeçar com outros projetos que eu tenho além do Eu Me Chamo Antônio, né? Mas aí, nesse livro da edição definitiva, eu faço um texto em homenagem ao Manuel de Barros, eu faço um texto em homenagem ao Paulo Leminski, eu faço um texto em homenagem a Rubem Braga também, a Fernando Pessoa. Eu vou pegando algumas referências que me acompanharam durante essas criações e vou inserindo elas. Isso, acho que ela vai ter. Esse livro, para quem já tem os 3 livros anteriores, importante dizer que eles não vão mais existir, não vão ser mais publicados, republicados. Então, esse livro vai ser o único livro Eu Me Chamo Antônio disponível no mercado, né? E, e ele vai ter muito mais texto fora dos guardanapos, o que ficou muito tímido no segundo e um pouquinho mais solto no Ilustre Poesia. Esse vai ter alguns textos maiores, assim, umas crônicas, um pouquinho mais, mas sempre conectada com literatura, né? Com a escrita. É um livro de processo, eu diria, né? Porque, obviamente, o foco são os guardanapos, né? Eu e a editora Marisco, né? Que é a editora independente que está comigo nessa. Quando eu falo Marisco, eu falo da Lu e da Bel. É, e a gente pensou em colocar 365 guardanapos, ou seja, vai ter mais guardanapos nesse livro do que em tudo que já foi publicado dos 3 livros anteriores. E a gente quer intercalar com essas narrativas que contextualizam um pouco a minha história, um pouco a criação do personagem Antônio e um pouco a minha relação com as referências. Então, eu digo que essas narrativas breves que vão intercalar os guardanapos, elas fazem reverência às minhas referências, né? Então, e o texto que eu estou pensando em abrir o livro chama O Menino Girafa, que eu já publiquei um pouco ele, uma versão curta dele, mas eu reescrevi muito ele para esse livro, porque eu quero, como é um livro que também vai me apresentar como autor
para quem não me conhece, ou para quem não teve oportunidade de ler outros livros meus, e lá naqueles livros não tem tanto a minha história, eu quis começar é, com dois textos que fazem homenagem a meu pai e a minha mãe, que é o Menino Girafa, que é para o meu pai, e escrevo para você que me ensinou a escrever, que é para minha mãe. Por que que eu escolhi esses textos? Porque a minha mãe, depois a gente pode um pouco entrar nessa história, a minha mãe me ensinou a escrever, né? Ela me alfabetizou. É, então, ela é a parte palavra. Se a gente resumisse minha vida em um guardanapo, minha mãe é a minha palavra. E meu pai é a minha imagem, porque é, ele incentivava o desenho. Então, o primeiro desenho que eu fiz, que eu tenho memória, que eu guardo até hoje, é o desenho de uma girafa, que eu fiz no escritório dele. Então, quando eu falo de um guardanapo, tem o incentivo paterno e tem o incentivo materno, né? Então é a junção da palavra com a imagem, que é exatamente o que eu faço naquele território de 9 por 13 centímetros e cheio de fragilidades, né? Quando você fala que sua mãe te alfabetizou, eu lembro no primeiro papo nosso, que você contou um pouco a sua história, né? Que você é nascido na África, inclusive em Chad, né? Exato, exato. Você contou das viagens, ponto de trabalho, se eu não me engano, do seu pai. Você diz ser alfabetizado pela sua mãe foi no esquema homeschooling mesmo, ou não? Você aprendia na escola, em casa também? É, eu tenho três. Ó, meu pai, vou tentar. É uma torre de Babel lá em casa. Ó. Meu pai é suíço, minha mãe é brasileira, pelo sotaque vocês perceberam que é do Rio, né? E eu tenho três irmãs, né? Uma delas nasceu na Suíça, mas eu e minhas outras duas irmãs nascemos no Chad, que é um país que fica, digamos assim, no centro, no sul da Líbia, no sul do deserto do Saara, faz fronteiras com Camarões. É um país grande no meio da África, que meu pai acabou trabalhando por conta do trabalho dele, ficando um bom tempo da vida dele trabalhando no continente africano, entre vários países. Mas eu e minhas irmãs, a gente morou no Chad e em Cabo Verde. E no Chad, a única escola que tinha para filhos de estrangeiros era o ensino francês, né? O liceu francês. É, Então, minhas irmãs frequentavam lá, mais velhas, mas eu não cheguei a frequentar, se não me engano. Se eu frequentei, foi muito pouco. Foi depois em Cabo Verde, que ainda não tinha escola para os filhos de estrangeiros, tanto que meu pai e alguns pais de alunos, outros estrangeiros, criaram a primeira escola lá para filhos de estrangeiro. E até esse momento, até eu entrar na escola e ter uma turma para mim, é minha mãe que me ensinava em casa mesmo. Ali. Então, eu tenho esse texto, de alguma forma tento narrar, e obviamente a memória é tanto uma coisa que contam pra gente, quanto uma coisa que aparece na nossa cabeça, quanto uma coisa que a gente vê numa foto, a gente junta tudo isso e cria uma memória. Então, a partir dessas lembranças que eu tenho do álbum de fotografia do meu pai, eu fui recriando essas histórias e, 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 e então obviamente isso é depois de muito tempo que eu fui percebendo que o que eu faço hoje é, é poder mesclar um pouco o que eu aprendi dos dois lados das pessoas que vieram antes de mim, né? Meu pai e minha mãe, né? Então isso é muito bacana, assim, de alguma forma, talvez isso eu tenha que fazer, trabalhar isso numa análise, né? Tipo, o Mas é guardanapo ser bonito, né? do meu pai e da minha mãe, né? É bonito essa ligação com a mãe, assim. O Pedro, Eu acho bem, bem legal. Eu não só queria comentar, tá? claro. Desculpa, mas não, eu achei muito, muito emocionante isso, assim, muito bonito isso, porque quando você fala, talvez eu tenha que trabalhar numa análise, eu acho que você já trabalhou isso da maneira mais é, poética possível. Você já jogou isso numa sublimação que é colocar isso na arte, assim. Então talvez esteja muito resolvido, na verdade. Eu achei muito bonito, que não lembrava disso. Eu acho que a gente nunca tinha conversado sobre esse viés. Que massa. Legal, assim, isso é uma coisa. Obviamente, essa edição definitiva Me Chama Antônio não é um livro exatamente de crônicas, são mais textos são crônicas, eu chamo de narrativas breves, porque é, essas duas primeiras eu tento trazer um pouco. Mas todas as narrativas que eu trago nesse livro são conectadas com a criação do Eu Me Chamo Antônio, da marca Eu Me Chamo Antônio, da assinatura criativa Eu Me Chamo Antônio. Então, os textos, eles são. Alguns deles começaram também eu pensei neles no balcão do Café Lamas também, por mais que eu tenha finalizado eles aqui em São Paulo, mas eu sempre trago. A minha tentativa é trazer textos assim que tenham. Que contem minha vida, mas que não sejam
não é um livro de crônicas, assim. Eu acho que eu tenho bastante texto para montar um livro de crônicas, mas não é esse não é isso que eu quero trazer para esse livro da edição definitiva Me Chama Antônio. Então, mas esses dois textos, o Menino Girafa e Escrevo para Você que me ensinou a escrever, esses eu fiz questão de trazer para abrir o livro, né? Porque é, eu acho que eles explicam muito o que essa assinatura Eu Me Chamo Antônio, né? Eu consegui, tipo, Eu Me Chamo Antônio. Por que que eu me chamo Antônio? Eu me chamo Antônio porque alguém me ensinou as palavras, a juntar primeiro as letras, depois as sílabas, depois as palavras, formar frases, formar parágrafos, formar páginas, que é a minha mãe. Depois eu me chamo Antônio porque existe o desenho, a imagem, ainda que sejam ilustrações que se aproximem de um rascunho, mas é um rascunho que nasce no balcão do bar. Então, o rascunho no balcão do bar é uma obra pronta já. A, a linguagem do rascunho combina com esse ambiente onde eles nasceram. Então, por isso que eu quis começar com esses dois textos para a galera que me conhece poder, opa, que legal, agora faz sentido. E para quem não me conhece, que legal, estou descobrindo a história desse rapaz que escrevi em Guardanapos lá em 2011, 2012 e agora em 2024 tá trazendo uma edição definitiva desse trabalho. E obviamente o termo definitivo, e lembrando, isso não vai ser o nome do livro ainda, né? Que inclusive essa vai ser uma das possibilidades da galera que me acompanha pelo financiamento coletivo, é poder votar no título, na capa. Obviamente eu vou sugerir alguns duas, três ideias e a galera vai votar, enfim. Mas definitivo tem esse. Tanto que eu coloco uma edição definitiva entre parênteses ou quase, né? Porque a gente nunca sabe, né? Com o que a gente vai fazer depois. Mas é definitivo porque que eu acho importante. Não queria ficar. é, Digamos, eu tô há 10 anos desenhando em guardanapo, eu tenho mais de 4.000 guardanapos aqui no meu armário, aqui em casa. Então eu queria fazer uma curadoria linda, assim, com, sei lá, 300 e poucos guardanapos, mas que sejam. Não vai ser os guardanapos mais compartilhados necessariamente. Eu vou colocar uns do início do processo, eu vou colocar os mais recentes, alguns inéditos, assim. Então vai ser realmente uma edição para ter para sempre, né? Para quem me acompanha poder ter para sempre. é, é, uma memória desses fragmentos que eu fui juntando ao longo desses 10 anos, né? Quando você fala, né, do Eu Me Chamo Antônio, o que eu sinto é assim, quando você fala dessa versão definitiva, porque no começo eu pensei, será que o Pedro está querendo um grito de independência do Eu Me Chamo Antônio, né? Pronto, Sim, encerrei o ciclo, me desprendi agora sim, desse alter ego, desse personagem, enfim. Você. E vou partir para um outro mar agora, vou navegar outro mar. Mas você falou que você já tem outros projetos legal. com o Antônio, né? Então, não é bem essa independência. O Sim. Antônio são vários Antônios, ou você é vários Antônios, e é louco essa Ó, relação, né? quem, quem tá ouvindo a gente e tem o primeiro livro, vai saber que atrás, na contracapa, tá lá, eu acho que eu lembro de cabeça. Antônio é um personagem de um romance que está sendo vivido e escrito. Então, esse romance do Antônio, do personagem Antônio, é um projeto que já está bem amadurecido na minha cabeça que vai ser escrito, assim. Só que ele não precisa ser um. Eu acho que ele vai entrar como um conto, né? Um personagem de um livro de contos, assim, que eu tô montando aqui, que é um projeto muito embrionário ainda, mas que é o que vai acontecer. Só que com certeza não vai ser depois da edição definitiva. Eu acho que depois desse livro dando certo a campanha no Catarse e tudo, eu, eu já tenho um livro que eu escrevi durante a pandemia, né, que chama Toda Queda Tem um Nome, que é um livro que agora estou encaminhando para leitura crítica, né, para leitura de crítica, então estou esperando agora um retorno. E com esse retorno eu pretendo buscar editoras também para publicar, que é um livro que não tem nada a ver com a linguagem Eu Me Chamo Antônio, não tem nada, é uma outra proposta, assim, e foi escrito durante a pandemia, mas não tem nenhuma relação direta com a pandemia, apenas fui eu isolado no meu escritório, no meu quarto, escrevendo palavras durante um ano e pouco, quase 2 anos, né? E é, eu acho que depois relendo com o distanciamento do tempo, é um projeto literário que me interessa colocar, compartilhar com mais pessoas. Mas assim, não vai ser eu acho que vai ser uma despedida do Me Chamo Antônio barra guardanapos no livro, sabe? Porque eu acho que não precisa. Quem quiser, se tiver o novo guardanapo, eu vou colocar ali no feed, né, no Instagram, enfim, nas redes sociais.
que as pessoas vão acompanhar naturalmente, mas como projeto editorial e tudo mais, eu acho que vai ser dos guardanapos, assim, nesse apanhado, nesse, digamos, um best-of desses últimos 10 anos, não vai ter mais, assim, pelo menos eu não tenho mais essa ideia. Tem muitas outras coisas que eu quero explorar, tanto em narrativas, em crônicas e em narrativas mais longas e literatura infanto-juvenil, né? Enfim, tem muita coisa que eu tenho, né? Eu tenho muitos projetos engavetados, mas por alguma coisa eu estou meio que bloqueado, paralisado. Eu sinto que eu tenho que fechar esse ciclo. Então, é, é isso, porque minha cabeça não consegue pensar 100% em outra coisa enquanto eu não trazer esse livro que está na minha cabeça me acompanhando, que é essa edição definitiva Eu Me Chamo Antônio, que é o livro eu acho que é o único livro Eu Me Chamo Antônio que eu acho que eu que vai existir, né? Então é por isso que eu tô falando com as pessoas que me acompanham que esse é o momento que é um pouco o gancho que eu falo nessa campanha, que é fazer parte dessa história, né? Que, que realmente eles vão poder fazer parte no sentido de vão escolher muitos pontos importantes do livro, capa, título, verso da contracapa, alguns guardanapos e alguns conseguiram mandar perguntas para mim que eu vou responder no final como se fosse uma entrevista no pós-fácil, enfim. O público, eu acho que isso é legal também, de trazer um pouco essa ideia da internet para o livro, né? Que é a graça é essa interação, né? Essa troca com o leitor, com a leitora, e esse projeto, como ele fecha um período de 10 anos, eu acho que é uma edição comemorativa que faz sentido ter essa participação efetiva. Eu falo uma participação efetiva e afetiva das pessoas que gostam do meu trabalho. Então, por isso que esse é um dos motivos também que eu escolhi, eu acho que esse modelo de financiamento coletivo, porque é, eu acho que a graça nessa edição comemorativa é que o coletivo tem interesse que ele aconteça, assim, porque no cenário, eu penso sempre em todos os cenários, claro que eu quero que a meta seja alcançada, mas se a meta não for alcançada, eu tenho que estar preparado para esse momento e entender que talvez o, o Antônio fique preso nas telas do celular e dos computadores e não nas páginas do livro, né? Eu tava aqui te ouvindo falar e eu fiquei lembrando, Pedro, que sempre me chamou a atenção essa coisa de usar outros suportes para literatura, né? E daí teve até uma vez que você fez uma mesa, né, comigo e com a Riane Leão no Sesc Pompeia, na Sim, estreia do Lá na Laje, foi muito legal, que era sim. justamente sobre isso, assim, né? A literatura em outros suportes. E aí eu lembrei que existe uma música, né, que tem até um feat do Gero Camilo, que é um ator que fala, né, que chama Eu Me Chamo Antônio. E daí eu Exato. queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, né, sobre ocupar outros suportes e outras plataformas para literatura, né. A gente falou um pouco do acesso ao livro, né, e eu sei que hoje o livro ele ainda é caro, né, ele ainda Sim, é restrito e muitas cidades também não têm biblioteca pública, né. Então é, a gente está numa região muito privilegiada em relação a isso, mas não corresponde ao restante do Brasil, assim, né? Então, sim, a música talvez chegue mais fácil, né? Essa literatura que tá na internet, que tá no Instagram, no Facebook, enfim, independente da rede social, também chega mais fácil. O que você tem para dizer sobre isso? Vamos lá. Vou começar pela música. A música Eu Me Chamo Antônio é uma parceria minha, a letra minha, com início de melodia meu, com o pessoal do Versos que compomos na estrada, né? Que são a Liv e o Tom, Eu lembro quando é um você me duo, né? mandou, Que maravilhoso. é, pô, é um duo que fez. Eu tenho várias parcerias, inclusive eu criei uma conta minha. Com as parcerias. Eu não canto, tá? Eu não toco, mas eu componho e aí eu tenho essas músicas, tem um perfil meu no Spotify, eu me chamo Antônio, tá verificado lá, que são as parcerias que eu tenho. E essa música é uma das mais ouvidas lá e tem o Gero Camilo, ele declama no meio, assim, é muito bonito, assim, o ator Gero Camilo. E a letra eu fiz que é praticamente uma mini bio do Antônio, o personagem, que começa: Eu nasci no bar e na alma do meu criador, preso nesse guardanapo em branco, me tornei livre para entornar o que sou. Aí eu narro quase uma história de forma sonora do Antônio. O que é interessante, por que que eu fui fazer música, né? E por que que eu fui criar a música Eu Me Chamo Antônio, né? Por que que eu não me desvencilhei dos guardanapos? Porque
essa música nasce na minha mudança para São Paulo. Até 2015, 2016 eu morava no Rio, e quando eu me mudei para São Paulo, eu não vi muito sentido em continuar os guardanapos, né? Hoje, obviamente, eu faço guardanapo, mas quando eu visito minha família no Rio, mas aqui em São Paulo eu não crio nada relacionado a guardanapo de novo, assim. Então eu comecei a migrar para outras plataformas, assim, para outras formas de manifestar a palavra. Porque basicamente, assim, claro que o livro é a palavra impressa num papel, mas assim, ou numa tela de um Kindle, mas é, eu, cara, é a palavra, assim, para mim, é a palavra trabalhada. Então, essa palavra, se ela tá na letra de uma música, se ela tá na contracapa de um celular, na capa de um celular, numa camiseta, eu não, eu não acho uma camiseta um valor menor se aquele verso impactou aquela pessoa. Às vezes aquela pessoa, ela, uma palavra, um verso ou uma página de um livro mudou a vida dela e aquela página ela quer eternizar com ela, né? Então, eu não tenho, eu não tenho esse, eu não separo, como é que eu vou falar isso? Eu não tenho esse problema em separar. Eu não acho que seja menos literatura o que não está no livro, entendeu? Eu acho que é, tudo, quando você faz com honestidade, quando você realmente coloca aquilo ali, a tua sensibilidade, o teu esforço. O que eu não gosto é de texto preguiçoso, o que eu não gosto é de texto jogado, mas quando aquilo ali faz sentido, está dentro do contexto, da história, da vivência daquela pessoa, eu acho lindo, assim, a pessoa poder, às vezes, não ter um livro, mas ter uma coleção de camisetas com frases que têm um impacto muito grande para algumas pessoas. Não tem um livro, mas tem uma capa de celular que transforma vidas cada vez que a pessoa atende o celular. Não tem um livro, mas ela tem, sei lá, uma caneca que todo dia que ela tá triste e vai tomar um café, ela lembra uma mensagem bonita ou uma mensagem triste, mas que lembra de uma pessoa. Isso não é uma palavra aplicada em outra plataforma. Eu acho que isso sim, eu acho que cabe um- uma bela discussão que eu acho que cada plataforma tem uma forma de se expressar, né? O livro você vai ter uma abordagem diferente do que um cartaz, do que um, sei lá, uma frase numa caneca, né? Mas eu acho que dá para ter um livro e dá para um autor puxar uma frase do livro e jogar numa caneca, jogar numa camiseta. É uma forma do autor também expandir seus negócios, né? A gente sempre esquece, mas o livro é um produto, tanto quanto uma camisa, né? É um produto que envolve outras coisas, outro processo industrial, outra cadeia de produção, outras pessoas. E, obviamente, não é talvez o mesmo peso, digamos assim, de dedicação. Senão, eu acho que o Guimarães Rosa, todo o esforço que ele colocou em Grande Sertão Veredas, eu acho que não cabe numa caneca, mas tem seu valor, assim. Eu acho que se o cara conheceu o Guimarães Rosa por causa de uma frase que ele viu numa caneca, que seja aquela frase mais conhecida, né? O que a vida quer da gente é coragem, e isso, analisado fora do contexto, pode soar como autoajuda, né? E aí cabe uma tonelada de preconceito, né? Mas, assim, todo autor, se você isolar uma frase e tirar do contexto, pode soar como autoajuda. E eu lembro que isso no começo era muito, 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 muito pesado, assim. Você falou do Zac, você falou também, tem o Lucão, tem a Clarice Freire, essa turma que estava criando, usando não a internet para criar, mas usando a internet como ferramenta de divulgação do trabalho e depois fazia parcerias com camisetas, com produtos, tem um preconceito achando que é uma coisa menor, né, que nem eu falei no começo, mas na verdade são, cara, o escritor, o poeta, a pessoa que lida com palavra no século XXI, ele tem que estar atento ao que o mundo oferece. Hoje o mundo oferece você pode ser o dono do seu negócio sem sair de casa, sabe? Abrir um computador, falar, abrir um Canva e editar uma imagem, assim, eu estou fazendo tudo sozinho, assim, da minha campanha, por exemplo. Isso, 3 anos atrás, eu não conseguiria fazer. Eu dependeria de um diretor de arte, eu dependeria de um fotógrafo, tudo mais, assim. Então, obviamente, quando você faz depois um livro, aí você vai combinando os profissionais, mas eu acho que é, eu estou aproveitando que a tecnologia do século XXI me oferece, assim. Então, é, os autores que vieram antes não puderam aproveitar e os que virão depois vão ter outras formas de divulgar a sensibilidade, né? Então, o que eu acho, independente da plataforma, é a forma como você encara a palavra que você cria, e sendo honesto com aquilo que você faz, eu acho que é válido em qualquer plataforma essa manifestação, assim,
contanto que você esteja sendo não um caçador de like, mas um, sei lá, um- uma busca da expressão mais sincera daquilo que você esteja sentindo, né? Cara, para o pessoal ajudar no projeto do Catarse, como é que funciona? Que são, tem alguns mimos? Como é que, quando que é? Como que são valores e tal? Então, talvez as pessoas que vão escutar a gente ano que vem vão ver, infelizmente, eu espero que esteja comemorando que o livro que foi Não, a publicado. gente vai soltar antes, fica tranquilo. Vamos Não, soltar, mas vamos furar mas, fila. não, mas mas a gravação vai ficar, então Ah, ano é, a que vem alguém gravação vai vai ficar, ouvir, e sim. aí tomara que o livro esteja disponível para comprar em algum lugar. Aham. Mas assim, o livro só vai existir se a meta for alcançada até dia 17 de novembro de Tá. 2024. Então, é... Já apoiei, já apoiei. Enquanto a gente obrigado, conversava, eu fui lá e Jéssica. apoiei. E de Aí, forma assim bem reduzida, bem resumida, assim, é importante talvez explicar. Financiamento coletivo não a gente não é uma doação, justamente é um apoio para que o livro aconteça. Então, você não está deixando, não é uma doação que você não ganha nada em troca. Seria uma pré-venda é, se a gente não dependesse da meta 100% alcançada para lançar o livro, né? Porque essa primeira tiragem, ela tem uns custos fixos, né, de produção, designer, revisora, editora, gráfica, digitalização, fotografia dos guardanapos. Então, são vários custos, correios, né? A gente colocou o frete, no preço. Então, a gente distribuiu categorias, né? Quando eu falo a gente, sou eu e a Marisco, a editora Marisco, né? Coloquei 4 ou 5 categorias de apoio lá, com preços diferentes. Vai de R$ 25, né? Essa aí não tem livro, mas você pode participar de todas as que eu chamo de experiências. Eu me chamo Antônio, que é votar na capa, bate-papo comigo, enfim, várias. E você vai ganhar também uma versão digital do, do primeiro desenho da girafa que eu fiz, né? Que inclusive é o que fala do texto O Menino Girafa que abre o livro. E vai até R$ 500, que é um guardanapo original com o livro também, né? Então todas as outras categorias têm o livro. A categoria que seria como se fosse a pré-venda é a que custa R$ 95, que é o livro impresso, mas a entrega para todo o Brasil, né? É uma edição bonita, assim, são 304 páginas, que, que realmente vai traduzir toda a linguagem desses últimos 10 anos, a linguagem Eu Me Chamo Antônio. O livro, assim, ele está bem adiantado, mas ele não está finalizado porque a gente justamente vai chamar os profissionais específicos, né, que é a capista, designer, diagramadora e tudo mais, quando a gente tiver uma ideia que a meta vai ser alcançada. Antes disso, a gente não tem como, infelizmente, e aí realmente não é papo furado, a gente não tem esse fôlego financeiro para poder bancar essa primeira tiragem. Então é isso, assim, uma campanha que vai ficar mais de 50 dias no ar. Chegou agora hoje, né, dia 24 de setembro, quando a gente está gravando, chegou a 30%. Isso é muito bom, isso é excelente, mas muito bom, muito o meu bom. grande desafio, acho que é um pouco como a gente começou no começo, lá falando sobre o público, é que essas pessoas saibam que existe essa campanha, que esse livro está sendo pensado, porque essa é uma batalha diária, né, para o conteúdo chegar até as pessoas que me seguem, né? Hoje eu fiquei o dia inteiro mandando mensagens, um por um, de pessoas que possam se interessar pelo livro, e o que eu recebo de retorno é muito bacana, assim. Nossa, Pedro, pô, com certeza eu vou dar uma olhada, enfim. Eu tenho é, uma esperança que vai dar muito certo e que o livro vai sair lindo, lindo, assim, do jeito que a gente está pensando aqui, mas para que aconteça, o livro, a meta tem que ser alcançada. Então, eu tô quase mais como, é, um pouco, eu tô mais trabalhando marketing do que os sentimentos nesse momento, né? Vou deixar o link aqui para o pessoal ajudar também a conhecer. Porque a gente sabe que Sim. muita gente está chegando agora também, está chegando agora no Rabisco, está chegando agora na literatura. Mas eu acredito que essa meta vai ser alcançada, Pedro, porque o projeto é muito bonito, é muito poético. Todo mundo que vê os guardanapos gosta. Não é à toa que foi o sucesso que foi, né? E agora com essa edição especial, eu acho que isso aí é meio que certo. Cara, para a gente encerrar nosso papo, temos o quadro aqui na sua estante. Queria saber o que Opa, tem na sua estante que você está lendo, que você indica aí para o pessoal que está te ouvindo. maravilha. Ó, eu vou indicar, na verdade, as três. Eu tenho eu tô com 4 livros aqui, eu não sabe, até esqueci que tinha essa indicação no final, mas calhou muito bem, porque eu tô com 4 livros que eu li, foram os últimos que eu li. Na verdade, o que eu tô lendo agora, que eu comecei a ler ontem, é da Marcela Dantes, que é Vento Vazio, né?
Eu comecei a ler ontem, então eu não tenho muito o que falar ainda sobre ele, mas é um livro que eu acho que eu vou gostar, hein, O pessoal tem pelo que eu elogiado muito comecei. esse livro aí dela. Aí eu li dois da Júlia Dantas, né? Que é Ruína e Leveza, que já é mais antigo, mas eu terminei de ler agora. E ela se chama Rodolfo, que eu amei esse livro. Não sei se você já leu. Não, Ela se chama Rodolfo, que na verdade é meio que um road trip urbano, assim, que tem um pouco uma linguagem que lembra um pouco. Não vou falar a tradição dos contos, né? Era uma vez e tudo, mas é basicamente em 5 semanas o personagem Murilo ele precisa. é, Achar um lar para a tartaruga acho que é de uma pessoa chamada Francesca, né? Então ela se chama Rodolfo. legal. É uma aventura do Murilo com uma tartaruga procurando um lar para ela. Então super indico esse aqui. E de uma amiga minha também que foi digamos assim, da geração da poesia visual na internet, que é a minha grande amiga Clarice Freire, lá Legal. de Recife. O Ela pessoal tá lançou falando um livro muito do agora, livro dela, né? e para não acabar tão cedo, ela Sim. lançou. Foi em julho, se não me engano. Ela vai estar na Flip, inclusive. É. Ela lançou pela Record, né? É um livro lindo, lindo, onde o personagem é, principal é o tempo, né? E vai contando a história de duas irmãs e esse diálogo com o tempo e o tempo narrando essa história. E tem um capítulo belíssimo, assim, que eu até falei para ela que é um dos mais bonitos que eu já li. Eu escrevi sobre esse livro lá no meu Instagram, depois eu posso, quem tiver curiosidade, é só dar uma procurada lá no meu feed. É, mas por coincidência, são 4 livros, mas de 3 mulheres, né? Clarice Freire, Marcela Dantes e Júlia Dantas, né? Então, legal. Boas Legal poder indicações. indicar. Muito bons. Eu quero ler Fiquei esse livro da Clarice curiosa aí com também. esse aí do Rodolfo. Quero ler Também. já, do Ela Ah, Se ela se Chama chama Rodolfo. Rodolfo. Eu Ah, achei maravilhoso. a Júlia Dantas vai estar na Flip também, só que agora ela está lançando A Mulher de Dois Esqueletos, se eu não me engano é o Ah, título, pela Dublinense. legal. Ah, muito legal. Ela se chama Rodolfo, saiu pela DBA. Massa. Eu quero ler esse da Bom Clarice também. O demais. pessoal tá falando, minha companheira Ana, Pô, ela tá louca pra ler também. Quero ver se depois eu marco um Ah, esse eu papo com ela aqui recebi, no eu Rabiscos. preciso ler. pô, se um dia Tô, vocês tô tiverem devendo. Se um dia vocês tiverem a oportunidade Bom, ela vai estar na Flip também, eu posso conectar vocês Legal, com ela. legal. Eu já falei do podcast de vocês para ela e é uma Massa. pessoa, vocês vão adorar poder conversar com ela. Além de ser uma grande poeta, uma grande escritora, ela é uma pessoa muito engraçada, tem muitas histórias boas, assim. Eu acho que seria uma boa conversa, com certeza, Nossa, eu assim. tenho certeza disso. Eu quero que você faça essa ponte, sim, pô, com o maior prazer. Pô, com o maior prazer do Obrigado, mundo, assim. Já queremos Clarice aqui, por favor, venha, por Clarice. favor. E você, Jéssica E Balbino? O você, que eu você tem ia na te sua estante? perguntar, eu ia falar, e você, tá? Entendeu? Mas eu falo, eu comecei a ler hoje, chama A Extraordinária Zona Norte, é do Alberto Mussa, é um romance policial, que conta um pouco da fundação da Zona Norte Carioca, então ele mistura um pouco de ficção e um pouco de realidade. Me chamou muita atenção, foi publicado pela Todavia, e aí eu fiquei bem, bem curiosa para ler, eu vi na Bienal, e daí eu comecei a ler hoje, então ainda não tenho muito o que dizer, porque tô bem no comecinho, mas eu tô gostando, assim, fazia tempo que eu não li alguma coisa assim nessa pegada mais de policial, mais thriller e tal. Tô gostando, tá bem legal, assim. E você, Tadeu? Eu tô lendo um livro muito, muito legal, cara. O Felipe Franco Munhoz me mandou. Ele é um escritor performático, assim, e ele publicou um livro completamente. Eu tô mostrando para eles aqui, o pessoal de casa não tá vendo. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas Ah, eu completamente adoro. imagético, assim, com. Mas legal, ele tem. É bem legal a escrita dele, eu gosto muito do A capa tá Felipe. bem bonita também. Eu gosto muito dele também. Ele me mandou aqui, fiquei super feliz. Publicou pela Record também. Falei com ele, inclusive também acho que ele deve vir aqui no Rabiscos falar com a gente. Ele é muito talentoso e o livro é um, cara, é um soco no estômago, assim. É muito louco esse livro. Tô gostando muito, tô acabando já. E é isso. Bom, chega por hoje então, moçada. Muito obrigado. Ai, não quero, eu gosto de estar na presença de vocês, é isso, Faltou mas só uma cervejinha, infelizmente né? temos que acabar. Faltou muito uma Faltou cerveja, a ser gente tá muito sexta-feira calor hoje. presencial e com cerveja. Vamos ter que tomar essa cerveja na Lá na Flip, não vai Flip. ter jeito. Vamos lá Vai Pois ter encontrar lá. é, que. Vamos.
Vamos se Vamos ter que encontrar na tomar essa Flip, com cerveja. certeza. Vamos se encontrar e beber, gente, por Isso favor, aí. é obrigatório. Pedro, Tá querido, muito marcado obrigado, já. viu? Obrigado pelo Obrigada, papo, obrigado Pedro. pelo Pô, carinho, gente, obrigado pelo trabalho. não, Sucesso na campanha. não, eu queria. Também vou divulgar Vou aqui divulgar também, com e espero certeza. que as pessoas leiam, que o seu trabalho chegue ainda mais para mais pessoas, porque é muito legal. Obrigado, assim, eu só queria deixar registrado, assim, Jéssica e Tadeu, assim, bom, eu sou um ouvinte de podcast, assim, então, tudo que envolve literatura e, por mais que, às vezes, eu não esteja é, escrevendo ou, no momento, sei lá, publicando, eu estou sempre consumindo, então, eu ouço vocês, eu ouço, são 2 ou 3 podcasts literários que estão na minha playlist do coração, assim, no Spotify, então, vocês estão lá e queria deixar registrado para as pessoas que estão ouvindo a gente que eu mandei mensagem para o Tadeu, depois eu falei com a Jéssica, e, pô, essa oportunidade de poder voltar a falar, assim, depois de muito tempo sem publicar e ainda não ter nenhum projeto, assim, para apresentar de novo, e vocês abrirem essa porta do estúdio de vocês, do programa de vocês, do podcast de vocês, para poder falar sobre esse projeto, pô, sem palavras para agradecer, é o primeiro podcast que eu estou falando, assim, sobre Ah, esse que legal. projeto, assim, então, obrigado mais uma vez por abrirem as portas e, sei lá, e permitirem que meu trabalho possa ser conhecido para mais gente, assim, pessoas que ainda não conhecem e reforçar para quem conhece para continuar acompanhando, assim. Então, obrigado e nunca vou esquecer. Obrigado. Muito obrigado Eu mesmo, amei imagina, a gente saber que que eu tô na tua agradece. playlist do coração. Eu achei isso tão bonito e tão poético que eu vou levar pra vida. E outra coisa, eu vou confessar um segredo aqui do Pedro. Ele tem figurinhas ótimas de WhatsApp. Manda Ah, mais, sim. porque Manda tá mais, renovando Pedro. meu estoque. Eu Eu vou, passo mal, eu acho eu, vou- ótimo. eu vou criar uma nova categoria de apoio lá no Catarse. Quem contribuir com comprar 2 livros, eu vou mandar minhas figurinhas. Isso, boa ideia. Nossa, eu acho que você vai estourar. Isso aí vai Ah, fazer é. Bombar. estourar. Porque, e outra coisa, você pode começar a fazer poesia em figurinha de WhatsApp. Eu Pô, acho que isso também é uma categoria nova que ainda É, não tem na vai literatura. ter. Eu acabei de ter essa ideia. Se alguém roubar, eu vou saber que foi Tá você. registrado. Tá 24 de setembro registrado. de 2024, tá registrado. Olha aqui, isso aqui é de reprodução proibida fora desse podcast, tá? Qualquer coisa você chama Fica o seu essa corpo dica. jurídico. Eu chamo meu corpo jurídico. Gente, obrigada, Pedro. Obrigado, Lina. Sucesso, viu? Um Valeu, prazer gente. estar com vocês sempre. Fiquem, Beijo. fiquem Beijo a bem e todos. viva a literatura aí. Até semana que vem. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.